Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 40 do Cognamentos Podcast. E antes de ir lá para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, sobre cultura, sobre saúde geral, curiosidades, sobre cultura, enfim, sobre psicologia até e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos então outros conteúdos, como já estão saindo por lá em outros formatos, então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E além do Spotify, você já sabe que a gente está também no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox, no YouTube, enfim. Não tem desculpa para não ouvir o Cognamentos. Tem alguém que fala, mas eu não quero ouvir ali, não quero ouvir aqui. Tem um monte de caminho aí para você poder curtir e espalhar um pouquinho o nosso conteúdo. Você também pode conferir todos os episódios e nossas dicas do Fala-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, lá no cognamentos.com.br. Então lá você vai navegar tanto pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugerem em cada um dos episódios. E você que já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E agora aquele momento que você já está cansado de ouvir. Outra vez? Pois é, mas é muito, muito importante pra gente. Quando eu falo de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, é muito, muito importante porque é isso que faz o nosso conteúdo, né, os nossos episódios chegar a mais pessoas. Eu quero fazer até um pedido especial. Comece a seguir a gente lá no Spotify. Eu quero frisar um pouquinho isso lá no Spotify e nos avaliar no Spotify, nos avaliar e lá, dar 5 estrelinhas lá pra gente. Se você achar que a gente merece 5 estrelas, obviamente, né? Então é muito importante. Eu falei que um tempinho atrás a gente chegou a 1.000 seguidores, já estamos quase em 1.100. Que bom que a todo dia tem gente seguindo. E quanto mais seguidores tem, mais o Spotify vai divulgar, as pessoas vão conhecer esse conteúdo. Então ajuda muito se você puder fazer isso pra caramba, né? Você que tá ouvindo a gente aqui ainda não segue no Spotify ou ainda não segue o nosso perfil lá no Instagram, então faz isso também, segue lá a gente pra dar essa força. Muitíssimo obrigado. E nesse sentido, então, mais uma vez, muito obrigado a quem tem ajudado a manter esse projeto firme. Você que foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou, você que começou a seguir a gente no Spotify, que eu acabei de pedir, que deixou suas estrelas lá pra gente, enfim, muito obrigado, realmente é bastante importante essa força de vocês. E só lembrando que nós estamos com um grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar as discussões aqui dos episódios, trocar ideia, pedir informação, enfim, uma pequena comunidade ali pra gente poder trocar ideia, então não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram e lá nos destaques tem um link para entrar no nosso grupo. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E nesse episódio aqui, estou recebendo 2 super convidados. Né, um que ainda está estudando, foi meu aluno na graduação, agora não está mais comigo, e foi o outro que foi meu aluno na pós, mas que vão contribuir muito aqui com o tema. Já tinha falado de gravar esse episódio já no ano passado, né, com o Gustavo, e aí vamos esperar o momento aqui para a gente poder falar sobre isso. Eles vão se apresentar e nós vamos começar a conversar sobre essa temática aqui, para a gente entender um pouco melhor e para a gente poder entender o que ainda acontece, o que a gente ainda tem que avançar nesse ponto. Por favor. Olá, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo há 15 anos. Eu sou junguiano, essa é a minha abordagem. E depois fui estudando algumas coisas. Fui estudando terapia de família e casal, arte-terapia. Hoje eu estudo, né, uma pós em avaliação psicológica, neuropsicologia. Sou afiliado a ABENS e sexólogo. Oi, gente, eu sou o Gustavo, eu sou um psicólogo em formação, militante cansado e também um otimista reincidente. Eu faço parte de movimentos culturais e projetos de saúde mental aqui na região de Itupeva, Jundiaí, Cabreúva, tá? Estou muito feliz de estar aqui para poder falar de uma coisa que a gente vive na pele, né? Que é o quanto orgulho também é saúde mental. Perfeito.
E aproveitando aqui que o cansaço também é uma categoria diagnóstica coletiva nos nossos corpos dissidentes. Perfeito. Maravilha. O Rodrigo está no Rio de Janeiro, para quem está ouvindo a gente. Terras cariocas. E o Gustavo está aqui próximo da gente, aqui em São Paulo, interior, enfim. Gente, eu acho legal e acho mega importante, né? Eu falo que vários episódios eu sento e escuto, e esse vai ser um deles. A gente recebeu perguntas também para conversar, mas quero que a gente comece falando, acho que o Gustavo bem falou ali, né? O quanto é importante essa questão do orgulho, do ponto de vista, a gente vai focar um pouco nisso, mas da saúde mental, né? O quanto ter que resistir para estar vivo interfere na saúde mental, né? E por isso a importância da gente estar falando disso, desse cenário. Eu me lembro, como eu comentei antes, quando eu estava começando, né? O Gustavo já tem os projetos, né, de extensão na faculdade. Aliás, se você está ouvindo, já passou o evento, que talvez o Gustavo vai falar um pouquinho, mas já passou, porque a gente está lançando, está gravando antes, mas vai lançar no final de semana, um dia depois, na verdade, né? Mas justamente participante dessas iniciativas. E eu queria ouvir de vocês, tanto na militância, mas até entenderam, né? O Rodrigo já na prática, o Gustavo já dentro da formação, mas já atuando muito com a população em si. Queria ouvir de vocês, assim, o que a gente pode falar do orgulho e pensando em saúde mental, né? E o quanto isso evoluiu, o quanto a gente tem ainda pro caminho pela frente. Vamos começar por aí, a gente vai norteando o nosso papo aqui. Começa, Gustavo. Eu posso falar que celebrar o orgulho, como eu penso, é muitas vezes o que segura a nossa sanidade mental, assim, como um grupo mesmo, né? Um coletivo. Ainda mais num país onde a expectativa de vida de um corpo trans, por exemplo, é de 35 anos. Então, Caramba. é o que segura a gente, né? Eu acho também que esse é o momento da gente pensar na celebração e pensar também um momento de resistência, né? Um momento de luta, um momento de... que esse mês tão simbólico, né? Começando lá na resistência, na luta, começando em movimentos importantes para se pensar nessa construção, né? O quanto precisa de respeito, dignidade, o quanto precisamos caminhar ainda, né? Como sociedade. Então, o Gustavo falou bem, é uma sociedade que muitas vezes consome pornografia trans o tempo inteiro, mas que mais mata pessoas trans, né? Ano passado nós tivemos 122 pessoas trans mortas ano passado, né, que foram assassinadas pela questão da transfobia, né? Então acho que é algo bem para a gente estar pensando. E orgulho é isso, né? É um momento de luta, mas também celebração. Então tem aí uma dualidade, né? Algo que a gente precisa fazer, algo que a gente precisa fortalecer, né? O tempo inteiro. Sim, eu vejo também como uma forma de proteção psíquica, né, Rodrigo? Lembrar dessas memórias sociais, esses apagamentos históricos que a nossa pauta sofre metodologicamente, né? Então, esse é um reforço identitário mesmo, como um fator de prevenção em saúde mental mesmo, como o Judith Butler falava. E é interessante, desculpa, já até pensando nesse ponto de saúde mental, é interessante o quanto isso ainda... esse preconceito, né, ou até mesmo falar sobre essa pauta, eu vou até trazer um contraponto aqui, né, eu vou fazer uma brincadeira, mas eu vou com um contraponto como homem hétero aqui, eu vou trazer um contraponto mesmo aqui, mas que eu acho o quanto ainda dentro da psicologia, dentro de um órgão que preza e luta pela saúde mental, o quanto essa pauta ainda é vista como desnecessária, né? Então, assim, não é nem só como... É como, assim, legal, é um assunto importante, mas não é pauta, né? E eu ouço isso de pessoas e vejo, não é uma coisa que eu ouvi falar, né? Eu tô na psicologia já há muito tempo também, né? O quanto a gente percebe isso, né? Enquanto, não, mas é uma questão de gênero, não é uma pauta em si. E o quanto isso acaba, como os dois colocaram aqui, né? Como isso acaba sendo presente e prejudicando não só a vida, tirando vida de pessoas, como vocês colocaram, mas o dia a dia da saúde mental, né? Quando você tem que lutar e brigar, enfim, para poder ser, né? Acho que é essa a questão, né? Para poder ser, né? Ser um ser. Infelizmente, a gente vê isso muito ainda dentro da psicologia. Até pensando nos conselhos, agora a gente tem pessoas nas lideranças e tal, mas isso não foi há tanto tempo, não. Isso é recente, né? Talvez o dado, eu não me lembro agora, mas eu lembro que a primeira mulher trans foi há alguns anos atrás em presidência de conselho, assim, não foi uma coisa de sempre se valorizou, foi uma coisa mais recente, inclusive, né? Então, o quanto isso acaba transpassando isso, tem a ver com uma das perguntas que a gente recebeu. A gente recebeu algumas perguntas no nosso link anônimo, que acho ótimo, gente. Tipo, se vocês não quiserem se identificar, por isso que eu fiz o link anônimo, que fica mais fácil. Às vezes as pessoas não querem escrever ali, mas justamente nesses pontos. A gente meio que falou um pouco, não sei se alguém quiser explorar, talvez em outra perspectiva, mas quais são os principais impactos na saúde mental quando uma pessoa, no caso aqui a pessoa foi específica, a pessoa trans cresce em um ambiente onde não há espaço
para expressar essa identidade de forma segura. A gente talvez possa expandir não só para pessoas trans, mas com outras orientações. Então, assim, como que vocês percebem, qual é o principal impacto, e eventualmente até se tiver algum dado, enfim, se vocês têm essas informações, como que a gente pode ir por esse caminho? Muito obrigado pela pergunta, quem fez, agradeço muito a contribuição. Nós podemos pensar na questão do estresse de minorias, né, que é uma fala muito estudada atualmente para falar de pessoas LGBTs, que é a PN+, que é a ideia de quanto essa população vai sofrendo inúmeras questões frente ao que essa sociedade está falando e fazendo, né? Então, os estudos mostram a questão da suicídio, ansiedade, depressão. Os estudos mostram até a questão de uma autodesvalidação, de transtornos alimentares, transtorno de humor. Então, uma série de questões, né? A baixa autoestima. E eu acho que, pegando aí a população trans, a gente precisa pensar até mesmo no lugar de dificuldade, né? O quanto tem pessoas dentro de cada uma dessas letras que são mais violentadas ou estão mais em vulnerabilidade. Então, em geral, pessoas trans estão em vulnerabilidade, né? E acho que isso é a grande questão, né? O quanto pessoas trans que não recebem esse apoio têm de ter esse afeto da saúde mental e tudo mais. Quando se pensa em violência, a gente pode pensar incluindo em subnotificação. Os dados, tem o dossiê da ANTRA, ela todo ano lança o dossiê onde fala dos assassinatos que aconteceu no ano anterior, sempre lá por janeiro. A ANTRA é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. E ela vai falando, é um documento, em geral, de 100 e poucas páginas todo ano, para falar de cada uma dessas mortes que aconteceram. Só que não são dados do governo, porque o governo não tem nenhum tipo de dado, né? Então, o quanto se tem de subnotificação, de reincidência de violência, de revitimização dessas pessoas, né? Então, a saúde mental é afetada e todas essas questões podem ali estar acontecendo com essa pessoa, não por causa da pessoa. E acho que isso é uma característica que a gente tem que pontuar. A gente não está falando de que a pessoa sofre por ser trans, a gente está falando da pessoa sofrer porque ela está numa sociedade que não olha para essa pessoa trans como deveria olhar. Exato, exatamente. Quando a gente fala, quando o Fernando trouxe, que não é exatamente uma linha para tratar LGBT, é isso que a gente está falando, não tem tratamento, não precisa tratar esse corpo exclusivo, a gente está falando dos impactos psíquicos, né, desse estrutura social. Então a gente pode pensar em ambiente de invalidação, como o Rodrigo trouxe, e esses ambientes são gatilhos para transtornos depressivos, de ansiedade, de dissociação. Então, quando o ambiente não nos reconhece como que somos, né, o psiquismo aprende a sobreviver criando defesa que com o tempo vai virar adoecimento. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, essa depressão resistente, essa ideação suicida nos casos mais graves, tudo isso são sintomas políticos, se a gente for pensar. Além de outros afetos, né, de outras coisas que afetam, por exemplo, a busca por saúde pública. Né? É muito comum médicos não saberem o que fazer com a população trans e até mesmo essas pessoas não procuram ajuda adequada com medo mesmo desse lugar. Atualmente temos aí a legislação do CFM que não ouviu pessoas trans. A legislação fala de um lugar com muito receio, com medo do arrependimento de pessoas trans para a questão de cirurgia, mas até que ponto essa legislação ouviu pessoas trans para fazer essa legislação? Então, as pessoas trans ficam sem lugar de ajuda, porque fica com medo, de certa forma, porque, afinal de contas, quais são os serviços que são adequados, quais são os serviços que essas pessoas vão ser ouvidas, né? Perfeito. E eu vou aproveitar o que vocês colocaram. A gente recebeu uma pergunta aqui do Breno, né, que mandou pra gente uma pergunta, mas ele colocou justamente, eu acho que tem a ver com o que vocês colocaram sobre educação, né? Ou seja, pessoas que não sabem lidar na área médica, seja em tantas áreas, né, mas não sabem atender ou não sabem, como eu falo, lidar não é lidar com a pessoa ser de outra orientação, mas não saber lidar com a pessoa que está ali. Mas ele colocou o seguinte aqui, ó: como educar sobre sexualidade, gênero e outros assuntos. Ainda rola muita desinformação na academia. Aqui talvez ele está focando em algo talvez mais no meio acadêmico, mas acho que a gente pode pensar em outros âmbitos. Como é que vocês veem, como é que têm sido as iniciativas e como é que elas têm sido, né? Eu sei que o Gustavo aí também está com o evento aí, né? Eu sei que é uma das iniciativas, ao que eu entendo, até em trabalhar essa educação e tantas outras iniciativas, mas como é que vocês veem, como é que isso pode ser trabalhado dentro desse ponto e o que vocês já veem que vem fazendo e o que vem dando resultado da forma ou minimamente como se espera? Bom, a gente tem que fazer um trabalho assim de formiguinha mesmo, né? É muito difícil ter respaldo governamental das prefeituras, principalmente quando a gente está falando de cidades pequenas. Não é de interesse público, não é de interesse dos próprios moradores, né? Dar essa visibilidade para essa pauta.
Então, vira um malabarismo ali. A gente, por exemplo, você mencionou o festival. O Festival da Diversidade, ele vem como uma necessidade mesmo de representação deste local na cidade de Cabreúva. Mas ali a gente já encontrou muitos percalços, não para impedir que aconteça o festival, mas, de certa forma, censurando alguns pontos. Então, a gente tem que fazer esse malabarismo. Eu quis levar o Festival da Diversidade, talvez, um pouco fora do molde do que seria um festival LGBT. Não vai ter o trio elétrico, por exemplo. A gente vai ter um palco com discussões, com falas de pautas diferenciadas, a diversidade também no plural. A gente não está falando somente do povo LGBT, das siglas, a gente está falando também dos PCDs, né, dos corpos gordos, dos corpos negros. Então, é nesse meio campo assim, que a gente consegue aflorar as nossas necessidades ali. Não tem políticas públicas, de fato, incentivando essas pautas. Tem a gente fazendo por exemplo, foi o Aldir Blanc que a gente conseguiu, né, pelo projeto de lei de incentivo. Então, com esse projeto de lei de incentivo, a gente consegue essa cartada com a prefeitura, por exemplo, né? Que foi o que aconteceu nesse exemplo. Eles não vão pagar, eles não vão dar esse festival pra gente, mas eles vão apoiar a quem tá fazendo ali. Não seria o ideal, né? Mas é o que a gente tem hoje. Mas é uma forma de poder fazer, né? Acho que é esse o ponto, né? Exatamente. Quando a pergunta fala da academia, né? Eu sempre penso como que as instituições de ensino em psicologia, já que é o nosso recorte, tem falado e ensinado sobre questões LGBTQIAPN+. Né? Em geral, tem pouquíssimas disciplinas, e eu particularmente não vi na minha graduação, além de profissionais que às vezes não sabem ou não estão atentos a uma série de coisas. Por exemplo, a gente tem a legislação do CFEP, né? Nós temos as resoluções, né? Nós temos pelo menos 4 resoluções, né? 99 para questões de orientação afetivo-sexual, nós temos de 22, antes nós temos a de 2012 para pessoas trans e travestis, nós temos 2022 pessoas bissexuais e outras identidades e outras orientações não monossexuais, e nós temos do ano passado a de intersexualidade. E poucos profissionais conhecem a existência das resoluções que pautam e nos ajudam a entender como é o atendimento, como que é o serviço frente à população LGBTQIAPN+. E aí a academia nos ensina isso, de certa forma, alguns lugares não. Né? As faculdades pouco falam sobre questões dessa população específica. Geralmente é uma partezinha de uma graduação, de uma matéria específica que aquele professor trouxe esse recorte. Não faz parte, de certa forma, de um programa né, geral da universidade. Né? É interessante porque eu fiz algumas vezes, né, a disciplina de inclusão no trabalho, na faculdade. Inclusive, eu tenho um quiz que eu tinha, já faz alguns anos que eu não faço, então, de repente, algumas informações eram tão desatualizadas em termos de estatística, né? Mas talvez alguém que está ouvindo, que teve aula comigo há uns anos atrás aí, essa disciplina de organizacional, que era justamente um ponto de inclusão, né, que eu levava essa pauta dentro da discussão, até a gente tinha dado, né, de que, sei lá, eu lembro que tinha eu vou até resgatar aqui, eu tenho aqui, mas é que 11% das pessoas assumidamente diziam que não contratariam, por exemplo, uma pessoa trans, né? Então, assim, e quem participou da pesquisa, obviamente. E a gente estava justamente falando de questões de inclusão, de maneira geral. A gente falava, né, um pouco do que o Gustavo falou do evento ali, né? Mas o quanto realmente isso acaba ficando específico, né? Dentro de alguma disciplina. Acho que, não me lembro, Rodrigo, se a disciplina que eu fiz com você na pós foi de organizacional, acho que foi, né? Eu não sei se eu falei desse ponto, né? Mas a gente falava justamente nessa questão. Eu sempre falo nessas aulas que eu sou a pior pessoa a falar de inclusão na face da Terra, né? Mas justamente esse ponto da importância de trazer isso, né? O ouvinte aqui colocou uma questão da academia, falando do nosso nicho, o quanto a gente ainda vê, o quanto isso não é conteúdo, né? O quanto isso não é necessário se abordarem, mas a gente está falando de saúde mental, não da população em si, estou falando da saúde mental das pessoas. E aí não tem como não falar, né, nesse ponto. Inclusive teve estudo também mostrando tanto pessoas com deficiência, mas pessoas de diferentes orientações sexuais. É assim que fala? Eu falei certo? Eu morro de medo de falar bobagem, tá? Mas assim, quanto foram os primeiros, dentro de tanto pessoas com deficiência física e tal, a serem dispensados na pandemia, por exemplo. Ou seja, estava ali porque precisava estar, agora que não precisa mais, vamos fazer uma média aqui, né? Desde iniciativas como tem eu acho que, se não me engano, eu até tem um vídeo que eu usava também,
mas um escritório da ONU, né, que é em São Paulo, que é só com pessoas trans, ele só emprega pessoas trans, né? Então, obviamente, você tem algumas iniciativas, mas quando você fala desse ponto de protagonismo ou de igualdade, acho que daí é um ponto da luta, né? Acho que assim, o quanto isso acaba sendo o impacto e o quanto inviabiliza o acesso a. Um outro dado dessas perguntas que eu tinha, inclusive, que para não falar bobagem, que é justamente isso aqui, encargos executivos, né? Uma pesquisa de 2015, porcentagem de empresas que não contrataria profissionais, na época era LGBTQIA+, acho que mudou aí a sigla, mas encargos executivos, que é 11%, que assumidamente, e o pior de tudo não é isso, é que assumidamente declararam isso, porque acho que nos outros, na 89%, também tem gente que não contrataria, mas não botou na pesquisa, né? Eu acho que é mais esse ponto, inclusive, do que vocês trazem, né? Preocupante até demais esse número, né? Porque, afinal de contas, como está esse olhar para o outro, né? O que traz, né, de prejuízo para uma empresa ter uma pessoa trans, né? O que muda uma pessoa trans e uma pessoa não trans, né? Uma pessoa cis, naquele cargo, não muda nada. Tá falando muito mais de uma moral, de um preconceito e uma série de coisas, né? E aí, quem te vê essa violência simbólica, né? Esses ataques bem arquitetados ali, mas eles estão encobertos, né? Esse 89% quantos não tem ali, e vai fazer parte dessa estrutura patriarcal e vai manter isso, né? Como a regra. Exatamente, ó, eu até achei aqui a pergunta. Essas perguntas que eu tô falando desse estudo, pessoal, depois que tá no nosso grupo no Telegram, eu vou botar tudo lá, os artigos, tá? Alguns são reportagens, tal, mas aqui na pandemia a taxa de desemprego foi para 17%, né? Aumentou 17% das pessoas LGBTQIA+. E eu vou aproveitar aqui um ponto que a gente tem conversado até desse explicação básica do letramento aqui, porque assim, eu vou ser muito sincero, cada ano aumenta uma letra, cada ano... e eu sou muito sincero, assim, tá, como que fala, então? Como é que fica essa questão, assim, claro, é naquela necessidade ou na importância de se inserir todos ali? Existe um impacto direto nessa questão de denominação? Só para eu entender aqui, também para não cometer nenhuma gafe aqui, pra gente poder entender, e eu queria saber do ponto de vocês, assim, a importância disso, a importância dessas denominações. Eu sou bem sincero, não poderia ter um termo para todo mundo, é mais fácil pra gente, mas na minha cabeça. E eu queria entender isso de verdade, assim, eu queria entender qual que é a importância disso e, de repente, se tiver algum outro ponto anterior que a gente não falou aí, que vocês possam trazer aqui pra gente. Eu penso que a importância é porque cada uma das letras que estão ali tem questões específicas a serem trabalhadas, questões específicas a serem pensadas, tanto em termos de saúde mental como em questões de saúde pública, de modo geral, né? Em termos de questões de acesso ao serviço de saúde, além da questão da representatividade, além da questão desse olhar e de uma ideia até mesmo de pertencimento. Então, a sigla vai crescendo não porque cada um está lutando ali para o seu espaço, mas ela está crescendo porque a gente precisa olhar para cada uma dessas questões que estão ali dentro dessa sigla, né? E dentro dessa sigla a gente tem, e faz um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas, porque dentro dessa sigla nós temos questões ligadas à orientação afetivo-sexual, né? Lésbica, gay, bi, pan. Nós temos questões ligadas à questão do sexo biológico, que é o intersexual, e nós temos a questão da identidade de gênero, que é as pessoas trans e travestis e, de certa forma, pessoas não binárias ali. Então, aí causa um pouquinho de confusão. Mas cada uma dessas pessoas tem uma questão específica a ser trabalhada de representatividade, de questão de pertencimento, de olhar, de cuidado. Acho que essa é a importância. E a dificuldade de ter uma só para tudo é que, na verdade, você não vai olhar cada uma particularidade de cada uma dessas pessoas. Perfeito. A gente tem que pensar em cada letra representando exatamente cada grupo, né? E representa a experiência de vida de cada um que foi historicamente invisibilizada, patologizada e também assassinada, né? Durante décadas, a psicologia, principalmente, foi cúmplice dessas violências, né? A gente não pode esquecer. Foi diagnosticando como doença, oferecendo cura, aplicando terapia de conversão, que até pouquíssimo tempo atrás estava rolando um bafafá sobre. Então, essas siglas ali é para fazer esse caminho inverso, na verdade, né? De nomear, para reconhecer, para cuidar e para devolver o mínimo de humanidade para essas pessoas. E acho que seria legal a gente falar da diferença, né, do que seria uma orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, que algumas pessoas não conhecem, né? Eu, por exemplo. E aí as pessoas até fazem confusão, né? Tipo, tem ali uma mulher trans e aí ela se relaciona
com uma mulher, então por que ela é trans? Porque são esferas diferentes, né? A orientação sexual, afetivo sexual, eu particularmente brinco que é como uma seta, é para quem eu direciono o meu desejo, né? Para quem eu direciono o meu sentimento, a minha admiração, o meu tesão, é para onde eu estou direcionando, né? É algo que está intrínseco na pessoa, né? Não é uma opção, e por isso que é uma orientação, e é onde eu direciono. Então, nós temos pessoas que se atraem pelo mesmo gênero, então a gente chama aí de homossexuais, né? Homoafetivos, homossexuais. Pessoas que se atraem por um gênero diferente do seu, e a gente evita incluindo o termo oposto, porque senão cai numa ideia que só existe homem e mulher, de que só existe o gênero masculino e feminino. Nós temos os assexuais, que, embora algumas pessoas pensem que são pessoas que não fazem sexo, algumas fazem. O assexual, ele é a pessoa que tem baixo desejo, ou pouco desejo, ou até mesmo não tem esse interesse, ou tem interesse numa condição X, né? Ou tem interesse de acordo com algum contexto ou alguma questão específica, né? Então, uma pessoa que se atrai quando tem vínculo, uma pessoa que atrai quando tem uma característica específica, né? E essas são as orientações afetivas sexuais. Nós temos aí o intersexo, que são pessoas que nasceram com uma genitália que não é tão característica do que, com muitas aspas, a gente chama de masculino e feminino. E aí, antigamente, a gente falava de uma genitália ambígua, mas são uma infinidade de genitália, não necessariamente é só ambígua, é uma genitália que você não consegue nomear 100% como dita masculina ou dita feminina. E nós temos as identidades de gênero, no caso da letria, nós temos as pessoas trans e as pessoas não binárias, que elas não reconhecem o seu gênero de acordo com o que foi dado lá atrás, foi dado ao nascer. Tem uma expectativa, né? Quando a pessoa nasce, acho que até antes mesmo de nascer, já na barriga, ali, né? Tem uma expectativa do que essa pessoa vai ser. Se ela tem um pênis, ela é homem e vai gostar de mulher. Se ela tem vulva, vagina, é uma mulher e vai se atrair por um homem. Só que isso não é real, né? A expectativa colocada frente a esse sexo biológico não é real. Uma pessoa ela pode não se identificar com esse gênero que foi dado ao nascer, né? Então, esses marcadores são construções. O gênero é uma construção, né? O gênero, ele é... A Judith Butler falava, não há gênero no corpo, mas ela falava uma ideia que o gênero é construído. Que o gênero, ele é... Fazemos gênero o tempo inteiro, né? A fala dela. Então, é uma construção, é uma coisa, um recorte social e cultural. Eu queria até pegar um ponto que você colocou, até anotei aqui, você falou da expectativa, né? Aí eu vou trazer o ponto da saúde mental, né? Se dentro de um contexto social já existem expectativas, isso causa ansiedade, isso tem uma série de questões na implicação de saúde mental, quanto mais essa que, tecnicamente, eu queria até trazer esse ponto, né? O quanto que é esperado, quando você falou de expectativa, porque eu dou aula já há uns 15 anos, mais ou menos, né? Mas eu dei aula, já dava aula na época da proposta lá da cura gay, né? Que vocês... Quem tá ouvindo já sabe e tal. Então eu trabalhei muito isso em sala de aula. Eram outros tempos, né? Então era outro tipo de discussão, inclusive. E eu ouvi... Falei que é até complicado falar um negócio desse, mas enfim. Eu ouvi várias vezes em sala de aula, mas professor, não é uma questão de se aceita ou não, é do que é certo. Eu ouvi isso várias vezes. Eu confesso que até hoje eu lembro as pessoas que falaram isso, né? E eu falo, como é difícil e como isso tá enraizado dentro de uma questão cultural. E não foi uma pessoa que falou isso em sala de aula. Não foi de uma turma. Foram de várias turmas e várias pessoas que, quando a gente discutia, trazia para o âmbito, né, da discussão social, da questão, inclusive, de saúde mental. E você ouvir de um estudante de psicologia, não é o que eu acredito ou não, é do que é certo. Até porque grande parte dessas pessoas tem uma fundamentação bíblica para falar isso. E aqui, sem qualquer problema em falar isso, gente, quem está ouvindo a gente, né, eu acho que a gente tem que entender alguns pontos, tem que expandir um pouquinho, né, mas vem esse dogma, né, e eu me lembro, até hoje, eu falo isso com colegas, eu falo isso, o quanto isso me impacta de ouvir uma pessoa, um estudante de psicologia, argumentar algo, falando, não é da discussão do que eu aceito ou não, é do que é certo, né. Então, quanto isso impacta, né? Quanto isso é difícil, né? Pra gente pensar em termos... Aí eu vou voltar ao que você falou, expectativa. Porque tem uma expectativa social, existe uma expectativa de uma crença social, e o quanto isso impacta e vai impactar as práticas profissionais dessas pessoas, né? Eu assim, não sei, eu fico abismado com umas coisas dessas quando eu ouço. E o quanto o Gustavo bem colocou, né?
dos tratamentos, tal, o quanto eu tive solicitação de mães, falaram, viu, você não pode cuidar, porque né, meu filho agora ele acha que ele é gay, você não pode. Não foi uma vez também. Hoje eu não recebo mais isso. Não recebo mesmo. Mas já recebi mais de uma vez. Inclusive pessoas que me conheciam, né? Eu não pode. Eu falei, não posso ajudar. Eu posso fazer terapia para ele entender o que está passando, da maneira como ela vai lidar com isso. Isso faz parte do meu trabalho. Agora, converter, né? Não existe isso, né? E as pessoas, inclusive teve pessoas que não falaram mais comigo depois disso. Mas só para dizer, né, o quanto isso perspassa essa expectativa que você trouxe, né? Expectativa social. E, de novo, eu não vou, advogar aqui, mas eu entendo que existe essa expectativa. Né? Eu entendo que exista, eu entendo que tem uma expectativa social, muitas vezes, mas como a gente vai lidar com isso. Então, enfim, eu tô aqui falando, mas eu acho que é esse o ponto, né, que você trouxe, né? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é um lugar de uma construção, incluindo sobre como, né? Acho que tudo isso que a gente está falando também fala de um machismo. Então, como que a gente, dentro da sociedade, vai pensar assim, igualdade, a questão da mulher, da inferiorização da mulher, e por aí vai, né? Tem a questão dos corpos pretos, e por aí vai. Então, como que a sociedade, nesse discurso do que é certo, porque tem uma construção social que a gente precisa o tempo todo ir batendo, o tempo todo a gente ir reforçando, né? Mas precisa ter lugar de fala, como aqui, por exemplo, e em outros lugares, para olhar e falar, bom, tem algo aí, a gente precisa repensar a norma, a gente precisa pensar numa flexibilidade, a gente precisa pensar que essa cis norma não é a norma em si. Ela foi construída como norma, mas ela não é a norma em si. Tem milhares de outras pessoas que não estão dentro dessa questão da cis norma. E você sabe, deixa eu falar uma coisa, desculpa aí, Gustavo, rapidão, mas uma questão muito particular minha, foi as primeiras vezes que eu tive, né, contato com isso, na adolescência ainda, quando eu sou mega fã de Legião Urbana, né, e eu me lembro quando o Renato Russo lançou aquele CD em italiano, que segundo ele queria lançar um CD brega, né, e virou um baita de um CD legal. Bom, eu gosto de italiano, né? Falo italiano tudo. Morei lá, mas assim, o quanto é lindo aquele CD. Mas quando ele falava, ele tem uma... no CD, eu tinha o CD, né? Agora já doei. Inclusive doei tudo meus CDs pro Daniel lá. Cara! Mas assim, ninguém mais ouve CD hoje, né? Mas o quanto tinha uma entrevista dele no CD, e ele falava justamente isso. Tanto dele quanto do Descobrimento do Brasil, que ele se referia a falar sobre o amor não de uma visão heteronormativa. Foi as primeiras vezes que comecei a ouvir, o que é isso, né? Eu era adolescente ainda, né? Mas o quanto isso foi despertando, falou, entendi, existe... Eu sempre tive essa facilidade, nunca tive esse problema em casa, assim, das pessoas falarem sobre isso. Então, acho interessante quando você traz isso, porque o ambiente também tem muito impacto, né, nesse ponto. Assim, meu pai é extremamente religioso e tal, né, mas ele sempre respeitou muito do ponto de vista de a gente poder falar o que quisesse, né? Eu acho que esse é um ponto, quando você traz, assim, foi a primeira vez que eu comecei, e óbvio, você vai entendendo, você vai aceitando, você vai trabalhando isso de outra forma, né? Desculpa, Gustavo, você ia falar, eu te cortei. Não, imagina. Eu acho muito engraçado essas colocações, porque ainda mais quando vem desse fundamentalismo religioso, é que tem tantas outras coisas ali. Primeiro que a tradução do não se deitará com outro homem foi uma tradução errada, tá? Era algo como pederasta. O que era pederasta, né? Eles colocaram pedófilo e homossexual na mesma categoria e jogaram ali. Mas no final, eu não lembro exatamente a tradução exata, mas depois eu mando para conferir. Não tinha nada a ver com homossexual. E aí virou isso, foi pregado isso nos tempos atuais, só que tem tantos outros pecados ali também, não só o homossexualismo, mas ninguém aponta, ninguém fala que não pode comer porco, ninguém fala que não pode usar vestimentas de 2 tecidos diferentes, vamos só focar aqui, no gay. Sim. Então, para quem que serve esse direcionamento para essa violência, né? A quem serve, né? Qual que é o propósito? E aí o Rodrigo colocou também. Não tem como a gente falar sobre defender essa pauta se a gente não passar ali no machismo, né, no sistema patriarcal em que a gente se instaurou. Sim, e assim, gente, é por isso que a gente está falando disso aqui, né? Quando a gente fala de saúde mental, eu costumo falar isso, eu dei muitos anos aula na linha de psicologia social, eu atuava mais, hoje eu já não atuo mais essa linha, até porque eu tenho uma concepção de psicologia social um pouco diferente do que é no Brasil, mas isso é tema para outro momento. Mas eu sempre atuava mais com criança e adolescente lá e tal, e sempre que a gente precisa de uma política pública para alguma coisa, como nessa área, é porque a Constituição não funcionou, né? Porque não precisaria de... Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu lembro que eu conversava com um juiz que ajudava a gente na época que eu era estagiário. Sempre que a gente precisa de uma política pública, quer dizer que a Constituição não funcionou, porque
tecnicamente, a lei é para todos, todo mundo tem que ser tratado igual. Você não precisa de uma política pública específica para algo, para criança. Ok, mas se precisa, então é porque alguma coisa não está acontecendo. Então, isso, fala por si só, isso já é a importância de trazer esse assunto, né, e falar sobre saúde mental, literalmente saúde mental, né, do ter que resistir, né. Se a gente pensa em outras fontes de estresse que já tem no dia a dia, aí eu tenho que ter a fonte de estresse de me manter vivo. E dentro de um outro ponto que eu traria aqui, que eu até achei todas minhas perguntas aqui, mas olha que interessante, né? Você tem aqui uma... Interessante não, preocupante. Foi da Center for Talent Innovation, uma pesquisa de 2021, então não é antiga, 2021, e ela coloca aqui que, ó, segundo essa pesquisa, então, essa população, né, escondem dos gestores essa orientação sexual. Qual a porcentagem que esconde isso? É 61%. E quem respondeu essa pesquisa, né? Então, assim, é mais da metade que escondem isso justamente para poder estar ali, muitas vezes, né? E para poder se manter vivo, talvez, da maneira mais geral ainda, mas estar ali, né? O quanto que isso tem impacto na saúde mental de eu não poder ser quem eu sou. E quando o Rodrigo traz a questão da identificação, é tão assim, né? As pessoas falarem que a pessoa escolhe, mas se não há uma identidade, não há uma identificação, né, dessa forma, assim, como é que você vai tratar isso, né? Isso é uma coisa que na minha cabeça, não sei, não entra, assim, realmente, quando vocês falam, inclusive do sofrimento prático ali, do que está acontecendo no dia a dia, né? O quanto isso não faz sentido, né? Enfim. E a gente pensa sobre a questão de um armário dentro das empresas, infelizmente não podendo falar de si, se assumir, ou até mudando, né? Ah, eu sou casado com uma mulher, ou, né, eu estou ali namorando alguém e aí não falo o nome. Isso está falando de um armário institucional, né? Um armário ali que a pessoa precise, e aí, de novo, a saúde mental afetada, a saúde profissional afetada, e tudo está girando em torno disso. Sem mencionar as pessoas que escolhem se assumir e sofrem retaliação, perseguição, né? E muitas vezes eles não são demitidos por a causa, mas o inferno é instaurado ali para que seja dessa forma, né? Seja demitido. É quase o que a gente chama de demissão silenciosa de outro módulo, né? Mas assim, você vai minando até que o trabalho fica... Eu me lembro que a gente gravou lá com a Ionara, que é essa mulher que é mulher trans, então, ela trabalhava no escritório e tal, e assim, na pandemia foi a primeira a sair, né? Então assim, precisou limar, você que vai. Estava aqui por uma questão até de marketing, sabe? Uma coisa assim. Nem ela trouxe isso claramente, enfim, falo porque ela falou no episódio. Infelizmente, nossos episódios do outro podcast não estão mais disponíveis, né? Mas ela colocava justamente esse ponto, né? Tava ali, ela entendeu, né? Que tava ali pelo marketing da coisa, né? E não por ela estar ali porque ela é uma boa profissional e tinha estudado para aquilo, né? Mas, ó, isso me lembrou uma questão que a Lê trouxe pra gente. A Lê, inclusive, foi minha aluna também, trabalhou com a gente lá no Nexo. Pô, abração, Lê, brigadão da pergunta. E ela falou justamente isso. Já vi psico-gay sofrer preconceito de pais, de paciente, criança, por falar que influencia. Como lidar com essas situações? E eu queria aproveitar aqui porque tem também essa questão da influência, né? Vai influenciar isso, enfim, de maneira geral. Mas vamos pensar no psi, que é a nossa área aqui, né? Se vocês já têm relatos ou já ouviram disso ou passaram por algo parecido, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Olha, relatos em um monte, viu? Principalmente com um profissional que eu passei por... Sério? E tentou ali jogar como se fosse uma orientação que eu busquei mesmo, né? E aí o que eu rebato mas quando que você escolheu ser hétero, né? Se eu escolhi ser gay, você escolheu ser hétero, qual foi a sua idade? Você falou, opa, vou gostar de mulher. Você descobriu, né? Exato. Então, assim, eu acho que não. De uma maneira bem simples, não. A orientação sexual de nenhum psicólogo vai influenciar o desenvolvimento de identidade sexual ou de gênero de uma criança, ou qualquer que seja, sabe? O que influencia é a qualidade de escuta, o manejo clínico, o compromisso ético, capacidade de criar um ambiente de segurança emocional. Tanto que isso é uma premissa básica do Código de Ética, né, do CFP. O psicólogo deve atuar com base na ciência psicológica, respeitando a singularidade e autonomia do sujeito atendido, sem induzir qualquer identidade, crença ou orientação. Então, como eu disse, se fosse assim, a quantidade de psicólogo hétero que estaria atendendo as crianças ao longo da história teria tornado todas elas héteros, né? E não é o caso. Eu acho até que esse preconceito, né, desses pais e tudo mais, fala dentro desse lugar da norma que a gente está falando, incluindo, prejudicando a criança, no sentido de que esses pais estão tolhindo a criança de ter contato com a diversidade, de entender que o outro é diferente de mim, né? Que somos plurais, que somos pessoas diferentes, que pessoas que têm gostos diferentes, têm manejos diferentes, têm questões diferentes. Então, esse pai joga o preconceito para essa criança, também tolhindo essa criança de ter espaços com a diversidade, ter espaço com outras pessoas, né? Espaço com os pares, porque pode ser que essa criança, incluindo no futuro, se perceba
uma pessoa homoafetiva, uma mulher lésbica, ou uma pessoa trans, e esse pai está tolhindo essa criança, incluindo ter referências positivas frente à questão da diversidade sexual. Isso a gente vê bastante, que aí acumula, né, nessas queixas que a gente trouxe no começo do episódio, a depressão, né, a ansiedade, e os pais, você vê aquela urgência de tratar a criança de todos esses sintomas, mas não indo no cerne, que é aceitar quem ela é, né? Então, o que de fato influencia negativamente a saúde mental de uma criança é crescer no ambiente de preconceito, de violência simbólica, né? E esse silêncio forçado sobre a diversidade, como o Rodrigo colocou. E aí, como o Fernando também trouxe, o psicólogo gay pode, no máximo, ele influenciar a criança a se sentir mais segura para ser quem ela é. E aí acho que tem um ponto, né, Gustavo? Se o psicólogo é um psicólogo ético e profissional, isso não vai influenciar, assim, na prática dele não vai ter relação, né? Eu entendo dessa forma, eu também não fico falando da minha vida, né, e entrando... Claro, você pode servir como referência, eu acho legal isso que você trouxe, servir como uma referência, como é, por exemplo... Né, eu sempre falo isso em aula, vou trabalhar num paciente por exemplo, borderline. O psicoterapeuta, o psicólogo, ele é uma referência de relação saudável para aquela pessoa. Né? Aquela pessoa que tem tanta dificuldade em lidar, em aceitar, em engolir sapo, né, em tolerância à frustração, então as relações são bem complicadas, e ele acaba sendo um modelo de referência saudável. Ó, existe, tá vendo como você consegue se relacionar de forma saudável com alguém? Né? Então, nesse ponto, sim, eu acho que, né? Mas, assim, isso não é o motivo, né, do processo ali, enfim, não é o ponto de partida de um processo terapêutico, né? Perfeito. E, ó, eu vou aproveitar, essa pergunta eu achei bem interessante mesmo, né? Embora a gente eu acho que a gente já respondeu parcialmente no começo, mas veio também no nosso link anônimo. Nosso link anônimo sempre crescendo, as pessoas mandando por lá, porque lá cabe mais, né? Porque no caixinha do Instagram também cabe só uma perguntinha pequena. Mas aqui, ó, muitas vezes... Quem está de fora do movimento questiona: se buscamos igualdade, por que precisamos de um mês do orgulho? Como vocês costumam responder a esse tipo de pergunta sem cair na defensiva, mas gerando reflexão? Pô, achei ótima essa pergunta. Obrigado quem mandou. Eu realmente achei ótima. Bacana. Você cair na defensiva é difícil, né? Mas aí eu trago cansaço. É por isso que eu achei interessante, né? Eu acho que é isso mesmo. É difícil não ficar na defensiva, mas tentando responder. Eu acho que é trazer essa pessoa que fala esse tipo de coisa. É a mesma coisa quando se tem o dia da consciência negra e as pessoas, nós temos que ter o dia da raça humana. Eu acho que é essa mesma ideia, talvez, a pergunta. Mas porque o Morgan Freeman falou, enfim, né? Só para trazer. Né? Exato. Acho que é a mesma ideia, mas a gente pensar que é um mês que serve de visibilidade. E como você falou também, Fernando, só precisa de visibilidade porque alguma coisa não está funcionando. Então, é um mês de orgulho e um mês de colocar em visibilidade uma série de coisas. Algumas marcas, por exemplo, ficam de olho nesse momento. Claro, tem a ver com o capitalismo, tem nada a ver com as marcas serem boazinhas, mas, de certa forma, é um movimento que é importante. Então, a gente está falando aí de visibilidade, de pensar políticas públicas, de se pensar em ações pontuais, por exemplo, né? Está tendo agora um novo número de hepatite A em São Paulo. Então, é esse tipo de movimento que faz as pessoas se cuidarem, as pessoas poderem olhar para isso. E respondendo muito sem ser realmente na defensiva, tem uma brincadeira que eu falo, né? Se num time de futebol tem, sei lá, eu não sou muito bom de futebol, são 11 jogadores, se eu não me engano, por cada lado, né? Acho que você gosta tanto quanto eu, porque eu também... Então, vou mudar para o vôlei. O vôlei são 6 de cada lado, então esse eu tenho mais certeza. Então, né? No time de vôlei, ali, 6 pessoas para cada lado. Todos os jogadores são importantes. Mas se um se machuca, quem é que vai ser atendido? Não vão ser os outros 6 jogadores, vai ser aquele jogador que está machucado. Então, o mês da diversidade, o mês do orgulho, fala de dar atenção a uma população que está sendo descriminalizada, uma população que está sendo colocada em outro lugar que não está igual. Então, por isso que a gente precisa desse mês do orgulho. A gente precisa olhar para aquele jogador que está sendo alvo, que está sendo ferido, que está sendo machucado, e pensarmos sobre esse jogador específico, né? Embora é para todo mundo, sim, concordo. Todo mundo tem que ser ouvido, mas tem uma população que está sofrendo mais aqui. Então, vamos olhar para essa população, vamos pensar nesse orgulho para essa população. É dos mesmos autores do Parada do Orgulho Hétero, Racismo Reverso. Tipo, não é assim, né? Tem um ataque sistêmico, histórico por trás, a gente tem uma bandeira de fato, né?
Vocês querem comemorar? Podem comemorar, não tem problema. Mas a gente tem que olhar que esse orgulho é uma prática que não é só sazonal. A gente tem essa oportunidade de comemorar esse mês, né? A gente tem esse espaço pro mês do orgulho. Mas são práticas diárias que a gente enfrenta que, infelizmente ou felizmente, nesse ponto de discussão, o hétero não tem como saber. Ele não é atacado por simplesmente segurar a mão de quem ele ama na rua, sabe? Ele não é impedido de ocupar espaços públicos por ser quem é, uma trans, por estar vestida de trans, sabe? Se ela está montada, como a gente fala, ela vai ser atacada. Sabe, é uma pergunta, assim, um pouco que é autoexplicativa. Mas será que todo mundo precisa mesmo dessa representatividade? Será que nós somos iguais a vocês? Né? Se a gente está querendo essa igualdade nesse sentido, a gente pode transitar em paz? Então, quem pergunta esse tipo de pergunta nunca precisou sair de casa com medo de morrer, por ser quem é. E, então, esse mês, de fato, assim, é um lembrete público de que nós resistimos e a gente não quer se esconder. Simplesmente assim. Eu tava lembrando que vocês falaram, até fui ver aqui, enfim, eu fazia parte de um grupo do WhatsApp, sabe aquele grupo de amigos antigos, assim, que eu tive que sair, inclusive, né, por uma série de questões. Mas um deles foi nessa discussão, justamente, né, assim, de pra que fazer isso, pra que ficar... E aí era bem no sentido, pra que ficar rebolando ali, né, pra que não sei o que lá, pra que incitar, né, enfim. E eu já entendi que não adiantava nada argumentar, né, então assim, eu acho que a expressão, a livre expressão de ser, eu acho que quando você consegue, eu acho que o Gustavo resumiu bem assim, né, a questão de... a pessoa que não tem medo de sair e saber se vai voltar ou não, eu também já atendi muita gente, e atendo, né, nessa população. Então o meu conhecimento é justamente de pacientes que eu tenho, além de amigos, mas assim, de pacientes, o quanto isso olha só o nível de estresse e ansiedade que uma pessoa tem em se manter escondida, né? Então aqui de novo, né, eu entendo, eu falei, a gente já tinha meio que respondido essa parte, né, da importância, talvez de celebrar a vida, né, de estar vivo. Eu até acho interessante quando o Gustavo colocou isso. Eu até cheguei a mandar, depois eu até mando pro Gustavo, posso colocar no nosso link aqui, uma publicação do padre Júlio Lancelotti, né? Que ele fazia do final. Então, quando o Gustavo colocou, e o Rodrigo também colocou a questão de ser uma questão de mercado, né? Claro, tudo, assim, nossa, que descoberta, né? As datas comemorativas são comerciais. Nossa, que coisa, né? Todas são, né? Mas isso não tira a importância de se ter esses momentos, mas assim, dele trazendo assim do foco dele, né, da importância, falou, mas tem uma galera que tá lá atrás, catando latinha, que não tá sendo vista também, não tá aqueles corpos culturais, e a gente sabe da briga e da luta que ele tem pelas pessoas pobres, né, pelas pessoas marginalizadas. Então eu acho legal quando a gente traz isso. É um ser humano que tá ali, né? Então, assim, o que eu ouvi, né, no que o Gustavo falou, assim, é a possibilidade de celebrar estar vivo, né? Então, assim, olha que bom. E, assim, se ninguém enchesse o saco, não precisava, né? Eu vejo dessa forma, se ninguém enchesse o saco, não é? Não precisava. Se não ficasse esse bando, né, de... não precisava de nada disso. Cada um tava vivendo a sua vida tranquilamente e se resolvendo como que é. E aí a questão é justamente essa, né? Quando tem toda essa opressão e tudo isso, então algo tem que ser feito. Eu acho que vem resumindo um pouco, talvez, o que você falou, né, Gustavo, em termos da importância. Eu até entendo que é isso, né? É comercial, né, gente? Qualquer data, pô. O quanto movimenta, inclusive financeiramente, que é importante, por exemplo, para São Paulo, enfim, que seja, mas o quanto é uma necessidade de celebrar a vida, né? que está acontecendo ali, né? Sim, as lutas são legítimas, os movimentos são legítimos, mas a gente vê essa incorporação mesmo do capitalismo, não tem como a gente fugir, né? Então, não deixa de ser uma causa legítima, né? Sim, então, perfeito. Só reforçando, assim, para quem vê de fora, né, quem é hétero, ou até quem não é e não é assumido, critica bastante esses movimentos, né? Falando que é até exagero, excesso, mas para quem tá desse lado aqui, a gente tá pedindo o mínimo. Perfeito. Teve uma pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu no começo. Acho que a gente começou falando disso, mas como veio, eu faço questão de ler todas as perguntas, né? Veio também no nosso link anônimo, gente, agradeço por ter mandado. A gente fala sobre a importância do orgulho, aqui colocou também LGBTQIA+, tá? Para fortalecer identidades e construir rede de apoio. Mas na prática, o que significa para vocês viver esse orgulho no dia a dia, além das datas comemorativas? Vocês já falaram um pouco, mas talvez partindo aqui para um final de bate-papo, né? O que a gente pode pensar, talvez enquanto nosso nicho da psicologia, né? Como que a gente poderia pensar isso, não só na psicologia, mas o que poderia fazer parte desse ponto a mais, o que a gente não falou, que vocês não falaram? Eu penso que a gente pensar no acesso à saúde e até mesmo essa questão da capacitação. Então, viver o orgulho é a gente chamar a atenção de quem está ao nosso redor para a necessidade de uma melhor capacitação, né, de melhor acesso. Então, eu gostaria muito de viver, eu como
um homem, né, bissexual, cis, eu gostaria muito de viver esse orgulho no dia a dia pensando nisso, pensando quais os acessos que eu tenho, pensando, e aí pegando nicho até da própria psicologia, como a gente pensar numa psicologia mais laica, de certa forma, num governo mais laico, né, sem essas interferências religiosas, né, de a gente pensar o respeito nas mínimas coisas. Qual é o pronome que a pessoa quer ser chamada? Qual é o nome que a pessoa quer ser chamada? Qual o pronome ser usado? Qual esse lugar de respeito sem ficar muito de fiscal, porque as pessoas ficam muito fiscalizando a pessoa LGBTQIA+, né? Tá dando para quem? Então, tem meio quase que um fiscal de coisas ali, fiscal do seu corpo, fiscal do com quem essa pessoa tá saindo ou beijando e tudo mais. Então, eu acho que viver o orgulho no dia a dia é a gente pensar que ainda não é igual, mas que pode ser igual. É viver o prazer, é viver a autonomia. Isso é viver o orgulho todos os dias, né? Certo. Olha, o ponto principal ali é a gente reconhecer o que é uma agressão que não somente física. Quando a gente pensa em orgulho, eu penso assim, a gente vem sistematicamente sendo silenciado. Então, são anos de silêncio e a gente vem da própria família isso, tá? Não sei se eu já tive a oportunidade de falar, Fernando, mas eu, desde pequeno, eu sempre fui muito acuado, principalmente por igreja, né? Uhum. Então, esse silêncio de criança, isso era uma coisa bizarra de se viver. Olhares tortos para ser quem você é e essa ausência de reconhecimento, essas faltas me foram guias para eu buscar onde de fato isso poderia acontecer, né? Uhum. Foi difícil, foi doloroso, mas eu posso até falar que as paradas gays, né? Na época era a parada gay, hoje é a parada do orgulho, me ajudaram nessa busca de identidade. Então, acho que o orgulho é essa busca livre de conseguir encontrar o seu caminho, seja lá qual for, e não tem nada a ver com o gênero, com a sua atração sexual. Uhum. Eu acho que é somente a questão de existir mesmo e conseguir fazer uma sociedade, não vou falar livre de preconceito, porque isso é impossível, mas mais tolerante, né? Hoje a gente está muito intolerante, muito intolerante. Redes sociais parece que poderia ajudar, piorou algumas coisas, né? Sobretudo a intolerância, né? É incrível. Uma das coisas para a gente pensar sobre atendimento para a população LGBTQIA+, tem a terapia afirmativa, Uhum. né? Que é uma ideia, não é uma abordagem da psicologia, mas é uma forma de melhor olhar essa população de uma forma com maior respeito, com maior qualidade nesse atendimento, entendendo questões de estresse em minorias, como a gente falou, entendendo questões do que o preconceito é uma das questões que essa população acaba passando. Então, a terapia afirmativa é uma forma de olhar. Uma vez me perguntaram, mas todo psicólogo não deveria ser afirmativo? E a minha resposta, sim, porque a psicologia ela deveria ser afirmativa, mas a gente sabe que, infelizmente, não é. Então, qual é a representatividade que essas pessoas estão tendo, quais esses olhares que as pessoas estão tendo e que, às vezes, realmente não tem. Então, a terapia afirmativa, ela, para mim, pelo menos, ela vai tampar ou tentar sanar um pouco um buraco que a gente vê dentro da psicologia, de modo geral, dentro de outros serviços, de modo geral. Então, a psicologia afirmativa é uma forma desse olhar mais cuidadoso, mais capacitado para atender uma população que tanto sofre, uma população que tanto passa por questões do preconceito e por aí vai. Interessante, desculpa, Gustavo, você falar, mas assim, é de novo aquela questão da política pública, né? Uhum. Mas é que nem se achar que todo profissional de psicologia deveria ser uma pessoa minimamente empática, minimamente, tá? Mas minimamente, assim, que respeita o ser humano e tal, e não é o que a gente vê, né? Então, enfim. Achei interessante mesmo, porque quando eu ouvi até sobre o termo, já tinha ouvido, né? Já tinha pesquisado, e entendi dessa forma também, né, Rodrigo? Assim, não é uma abordagem, é uma terapia para isso. É simplesmente falar, ó, dar um pescotapa no psicólogo e falar, presta atenção no que você está fazendo e faça coisa. Porque assim, eu já atendi diversos processos em relação a isso, em relação ao autoconhecimento que leva a uma questão, né, da orientação sexual. Então assim, é interessante pensar o quanto já teve paciente que ficou comigo assim, geralmente é uns 9 meses, 1 ano, dependendo do processo, né, dentro da TCC, que depois de 1 ano ele conseguiu chegar e falar isso, né. Eu já tinha entendido um ponto ali, que isso era um ponto de alguma forma, a questão sexual de maneira geral, ou estava reprimindo algo de alguma forma, mas o quanto demorou dentro de uma relação terapêutica
Então, dentro de um ambiente, o quanto demorou para a pessoa conseguir colocar isso para fora, né? E, então, até mesmo desse medo, né? Acho que o que você falou. Então, assim, é importante a gente falar isso, não é? Olha, uma nova linha, não tinha a cura gay, agora tem a transformação gay. Não é isso, né? É simplesmente fazer o que o nosso código de ética já fala que a gente tem que fazer desde sempre. Esse que é o problema, né? A gente tem que falar de novo a mesma coisa, né? Perfeito. Bom, lembrando aqui que a saúde mental, pegando a deixa do Rodrigo sobre terapia afirmativa, né? A saúde mental, então, da comunidade LGBTQIA+, ela também adoece essa exaustão didática que a gente tem falado no episódio, né? Então, o que é isso? Não é só o preconceito que nos mata, é a obrigação constante de ter que se justificar da nossa própria existência, né? Então, a terapia, ela vem com essa função de reconhecimento social. Quando um sujeito passa a ser reconhecido no seu processo de simbolização, essa elaboração psíquica ganha espaço para esse desenvolvimento saudável, né? Então, minha tarefa ali na psicologia talvez seja essa vertente aqui, esse reconhecimento social. Não importa se era só LGBT, mas qualquer pessoa ali que se sinta ali excluída, porque vai que adiciona mais uma sigla ali para aquela comunidade, a gente não sabe como vai ser. Muito bem, gente. Muito obrigado pelo papo. Pô, de verdade, foi legal demais. A gente vai, em outros momentos, faremos mais, né, conversas, atualizando para pontos específicos. Mas como não cabe tudo em 1 hora de papo, a gente sabe disso, né? São anos de militância, como vocês falaram, não dá para caber em 1 hora de papo. Mas a gente vai para o nosso Fala-me Mais Sobre Isso, que a gente, para se as pessoas quiserem saber um pouco mais, se as pessoas quiserem se aprofundar, então vão ali para o nosso Fala-me Mais Sobre Isso. Fale-me mais sobre isso. Hora do jabá. Que é um oferecimento da Leplus Studio, que você já sabe, né, que a Leplus Studio está apoiando o Cognamentos e é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais quanto na loja. Então, se você quiser divulgar sua marca, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, você vai falar lá com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise aí das suas necessidades. Então, o Fale Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. Eu separei um montão de coisas, se quiserem cortar no meio do caminho, pode cortar, mas eu separei algumas coisas para a gente pensar, né, sobre, então ficando aí como indicação. Eu sou cinéfilo, então eu adoro filmes Maravilha. e seriados. Tamo junto. Então, eu cito um filme na Disney+, que se chama Pouca Gente Viu, Todos Nós Desconhecidos. É um filme que é triste, mas ele, para mim, fala muito de questão de saúde mental. Então, acho que fica a dica aí do Todos Nós Desconhecidos no Disney+. Mas também, para não ficar só em coisa triste, tem o seriado Heartstopper, da Netflix, que eu acho que é um seriado para falar do amor, da adolescência. Então, várias letras estão lá como representantes dessas letras. Então, o seriado Heartstopper da Netflix acho que vale muito a pena. Vou falar mais 2 coisinhas rápidas. Pode falar, quando você quiser. Beleza. Uma é a gente pensar aí as resoluções do CFP. Eu acho que a gente precisa pegar, ler essas resoluções, estar dando uma olhada nela. Uma outra dica, e aí fazendo já talvez um marketing, até o final do ano provavelmente sai um livro que eu participo, né, que eu organizo junto com a Fernanda Bonato e o Robson, que são 2 sexólogos também. É um livro para orientação de mães, pais e responsáveis de crianças LGBTQIAPN+. Né, está em processo aí com a editora, né, então negociando e tudo mais, então até o final do ano provavelmente sai. E minha última dica, para não falar mais, é conhecerem a SBRASH, a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, a SBRASH, né? Atualmente estou delegado estadual, né, delegado do Rio de Janeiro da SBRASH, mas é uma sociedade que tem milhares de coisas, webinar todo mês, tem o congresso ano que vem na Bahia. Então, fica aí a dica também de conhecer a SBRASH. Eu acho que é importante falar dessa instituição. Eu gostei muito da referência, Rodrigo. CRP, eu acho que é obrigatória para todo mundo. CFP. As minhas referências são Corpo Sem Órgãos, tá? É um livro da Sueli Romick
e o Félix Guattari. É o Manifesto Contrasexual, do Paul B. Preciato, e Problemas de Gênero, de Judith Butler. Me basei bastante para falar sobre isso nesse livro, tá? Muita militância, mas leituras muito gostosas de se fazerem. Maravilha, maravilha. Eu ia dar sugestões do conselho também, das diretivas, mas quando eu era coordenador de uma outra faculdade, né, do Unisal ainda, nós tivemos um evento lá e nós fizemos um cine debate sobre Divinas Divas, em que eu achei demais, eu realmente gostei daquele documentário, assim, eu toquei muitos anos, né, então eu vi o por trás da arte ali, entendeu, do artista, eu gosto muito de backstage de teatro, eu adoro assistir coisas disso, né, então assim, eu realmente gostei, eu recomendo, se não me engano ele tava, eu acho que na Netflix, mas vai estar aqui, eu acho que tá na Netflix, se eu não me engano, na época a gente assistiu, eu gostei bastante, então é um documentário brasileiro, então fica aí também uma dica. E a gente tem muito material, né, gente? Eu acho que, como a gente falou, né? Tá aqui os perfis da galera aí pra vocês. Rodrigo, quando lançar o livro, dá um toque pra gente, a gente coloca ali também, ajuda na divulgação. E Gustavo, eu sei que a gente fez aqui o episódio, quando a gente tá lançando já passou o evento, mas tenho certeza que vai ser um sucesso ali, que espero que, né, outras edições possam acontecer também nessa iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Gente, muitíssimo obrigado de verdade. Fica convite para uma próxima aí. Maravilha. Até a próxima. Obrigadão, hein? Valeu.